Olá, meu amigo e minha amiga. Nós aqui de novo. Meu nome é Valmir Cardarelli, para quem não me conhece. Eu sou um dos professores, sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre, esse movimento filosófico que tenta educar as pessoas através da filosofia, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver as coisas. Então, para você que gosta aí de sabedoria, gosta de pensar, né? Sobretudo pensar por si mesmo e não pensar pelos outros, está aí no canal certo. Está vendo a nossa videoaula de hoje. Aliás, né, com um novo cenário, ganhamos aí, eu estou aqui com a presença aqui da figura da sabedoria, né, que é Atena, representa a sabedoria. E é isso, né? Para quem está acompanhando o nosso canal, está vendo aí que nós estamos mudando a tecnologia, mudando a forma aí de fazer as coisas, e isso tudo significa aprendizado, isso tudo significa aprender e evoluir com as coisas. Então estamos fazendo isso, estamos evoluindo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante, isso é filosofia. Você desenvolver através das experiências, você se desenvolver através das coisas novas, não se fechar para o novo, pelo contrário, né, aproveitar situações novas. Então, dar um tchauzinho aí para o passado e um bem-vindo para as coisas novas, para o futuro. E quem não se renova, quem não se adapta às coisas novas, tem uma tendência de fracassar, sumir, desaparecer. Né? Isso a gente chama de velhice, de caduquice. O que não tem a ver com a filosofia, porque a filosofia ela é viva, ela tem um espírito do jovem, o espírito do novo. Então, todo aquele que abraça a filosofia, ele será sempre jovem, será um jovem de 80 anos, um jovem de 70, de 90 anos, e também um jovem de 20, né, de 15 anos. Então é isso, sejam bem-vindos, não se esqueçam de fazer os comentários, né, de se cadastrar no nosso canal, de recomendar aos amigos. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um tema que, como sempre, eu também julgo importante. Se não fosse importante, eu não colocaria como aula. Não é? Um tema chamado, vou chamar aqui, a diferença entre ideal e ideologia. Então, o que é o ideal e o que é a ideologia? E por que trouxe esse tema? Porque raramente eu ouço falar em ideal de vida. É muito raro a gente ouvir as pessoas falarem, comentarem, ou até dizerem que estão vivendo aí um ideal de vida. O que é um ideal de vida? Então, vou falar sobre isso. É muito importante. Normalmente vivemos ideologias, e essas ideologias que têm mantido a gente nesse marasmo espiritual e nessa problemática toda que o mundo tem tem vivido, né, de uma maneira geral. As problemáticas das pessoas, muitas delas, vocês vão ver que advém do quê? Advém de não termos um ideal de vida e vivermos uma ideologia achando que um é igual ao outro, e na verdade são coisas bem diferentes um do outro. Bem, ideal de vida, começar do que seja mais importante. O que é um ideal de vida? O ideal de vida é um espírito arquetípico muito elevado que permeia toda a existência. O ideal de vida é a razão pela qual nós nascemos, vivemos e morremos. O ideal de vida, com alguns sinônimos que nós poderíamos aplicar, seria, dentro da religião, Deus, dentro de uma ordem, o grande arquiteto do universo, dentro do mundo da espiritualidade, é a conexão maior com um arquétipo divino,
Dentro do campo da psicanálise, seria a individuação, ou seja, a conexão conosco mesmo, com o nosso eu superior. Então, isso é um ideal, isso é viver o ideal de vida. Então, o ideal de vida deveria estar em todas as sociedades, deveria ser hoje algo mundial que permeasse todas as grandes administrações e permeasse a política mundial como um todo. E não o que ocorre hoje. E você mesmo vai raciocinar e vai concluir sobre a problemática do mundo de hoje. A falta de um ideal de vida torna as pessoas carentes, torna as pessoas vazias, torna as pessoas necessitadas e, por que não dizer, mendigas de si mesmo. E daí que nós vemos o mundo carreado de pessoas mendigas. Mendigo mesmo, o mendigo é o pedinte. E não importa, eu não estou aqui me referindo àquele mendigo de rua, que também se inclui, mas não é exatamente isso. O mendigo espiritual é o mendigo que carece de um grande ideal de vida, de um verdadeiro ideal de vida. Quando nós não temos um verdadeiro ideal de vida, nós não podemos dizer que nós vivemos, mas sim sobrevivemos. Hoje, a maioria das pessoas, elas não vivem, muito embora elas pensem que vivem. Na verdade, elas se escondem. E há uma diferença muito grande entre viver e se esconder. Viver sob um ideal de vida significa você enxergar o plano manifestado, que esse plano que nós vivemos, de uma maneira espiritualizada, de uma maneira muito diferente da maneira com que nós enxergamos normalmente as coisas, que é de uma maneira material. Não obstante nós enxergarmos a matéria, nós não enxergamos a vida espiritual que há por trás dela. Então, quando vemos um animal, quando vemos um objeto, quando vemos uma planta, ou quando vemos o vento, o fogo, vemos a terra, sentimos o ar, nós nos limitamos a enxergar a parte material. E por que nós não enxergamos aquilo que há de espiritual numa chuva? Porque nós não temos um ideal de vida. Nós não vivemos um ideal de vida. Então, o ideal de vida é algo que nos faz viver espiritualmente e não materialmente, simplesmente. Daí que eu afirmo que a maioria da humanidade hoje vive apenas e única materialmente, de uma maneira horizontal. Não se verticaliza em nada. Quando muito, numa necessidade realmente, uma doença, uma problemática mais grave, uma morte em família, ou numa necessidade realmente financeira, talvez se lembre de um ideal de vida, se lembre de um ser superior, ou se lembre de alguém, mas simplesmente para pedir coisas, para pedir milagres, pedir ajuda. No entanto, 99,9% da vida, onde tudo estava bem, tudo fluía, a família estava perto, o emprego estava garantido, o pagamento ali estava caindo na conta, tranquilo. Onde estava o ideal de vida? Então, quando eu falo de ideal de vida, eu não falo simplesmente de algo intelectual, onde eu possa dizer, eu tenho hoje um ideal de vida. Não, não é isso. Eu estou falando de algo vivencial, experiencial. Então, o ideal de vida
ele deve ser vivido de uma maneira eficaz, de uma maneira prazerosa, porque o ideal de vida não afasta o prazer, muito pelo contrário, a vida se torna mais prazerosa. E o ideal de vida, então, ele preencheria esse vazio que hoje quase que a humanidade toda carrega. E eu aqui, na minha experiência de diretor de escola de filosofia, dentro do campo da psicanálise, dentro do campo do estudo da psique humana, eu tenho visto, é comum, uma grande parte das pessoas se queixando do vazio, esse vazio existencial. Aquele vazio que, quando cessa o barulho da mente, ele se depara e se vê sozinho, se vê só, solitário. Solitário. Ninguém deveria estar. Pois a solidão, ela só existe quando uma pessoa não carrega e não vive um verdadeiro ideal de vida. Ideal de vida, como eu disse, não é intelectual. Ele tem que ser plasmado. O grande mestre, 2000 anos atrás, o grande mestre do cristianismo, um dia que esteve aqui na Terra, ele disse que um dos papéis do homem era trazer esse reino divino à Terra. Ele deveria fazer isso através do quê? Através da ação. Ação, propriamente dita. Então, quando nós estamos desconectados de um ideal de vida, normalmente, todas as nossas ações, elas são ações voltadas para si mesmo. Voltadas para você mesmo. Então, perceba isso. Se não for de você, perceba as pessoas que o cercam. Como, normalmente, tudo que fazemos, fazemos por interesse pessoal. E não para o coletivo, e não como missão de vida. E muito menos, então, obedecendo aí a um arquétipo de um ideal de vida. Eu creio que falar de um ideal de vida é muito fácil. Difícil é vivê-lo. E eu tive um mestre, um dia, que me disse uma frase que eu gravo até hoje. É uma frase muito curta, que representa um homem que carrega um ideal de vida no coração. Né? Ele dizia o seguinte, que um homem com Deus é a maioria. E eu, de lá para cá, eu tenho pensado nessa frase e procurado vivê-la um pouco mais a cada dia. É o que eu sugiro a você, pensar sobre isso, que um homem com Deus, se torna a maioria. Por quê? Porque ele passou a viver um ideal de vida. Né? Ele conseguiu fazer essa conexão. Eu digo que um ideal de vida pode ser conquistado, não do dia para a noite, mas ele tem que ser primeiramente entendido, compreendido. Entendido no primeiro momento, compreendido com o outro, porque aí o com prefixo com, ele significa, traz a ideia de você carregar a ideia já no coração. Então, compreender é mais que entender algo. Eu compreendo. E a partir daí, então eu começo a viver esse ideal de vida. Viver esse ideal de vida. Olha, podemos analisar as antigas civilizações, o apogeu das antigas civilizações, qual e quanto é a diferença de viver ou não no ideal de vida. Então, estude um pouquinho da história, vamos buscar, não acredite em mim, não. Eu não gosto disso, que acredite piamente, não. Há de se investigar, há de se pesquisar. Grandes civilizações como os egípcios, civilizações como os gregos, a antiga Mesopotâmia, civilização persa, civilização romana, ou mesmo
algumas civilizações chinesas e outras que há na história, que deixaram um legado gigantesco para a humanidade, que até hoje muitos nós nem sequer compreendemos essas civilizações. E é óbvio que quando eu falo isso, eu estou falando do apogeu, da fase áurea, né? A fase ouro dessas civilizações. Elas com certeza viviam sob um ideal de vida que se transferia para um ideal político, que nós não temos hoje. Aliás, nós não temos brasileiros e nenhum outro estado, o país do mundo hoje tem um ideal de vida, vive sobre um ideal político que representaria um ideal de vida. Então, voltando a essas grandes civilizações, por que elas conseguiram deixar esse grande legado? Porque em algum tempo, algum período dessas civilizações, eles viveram um grande ideal de vida. E esse grande ideal de vida, ele tem um condão de unificar as pessoas, unificar o povo sobre um único pretexto, um único objetivo, que é servir a esta grande energia cósmica, que alguns se atrevem a denominá-la, dão um nome para ela. Mas dar um nome para um ideal de vida, a gente chama aqui de ideal de vida, mas dar um nome já é limitá-lo. Então, essas grandes civilizações, elas unidas na religião, na política, na arte e na ciência, porque tudo isso era um composto só, e daí que eu afirmo que elas viviam sob o ideal de vida, porque você não conseguia dissociar a ciência da religião, era uma coisa só. Você não conseguia dissociar a política da arte, porque é uma coisa só, ou a arte da ciência, porque é uma coisa só. Então, esse grande ideal de vida permitia que essas energias trabalhassem todas no único sentido. E não só essas energias, mas elas também colocadas à disposição do povo, percebia-se que a população, de uma maneira geral, elas acompanhavam, de alguma maneira, esse ideal de vida, e daí que se conseguia construir grandes obras, as grandes obras, muito diferente de uma sociedade que não vive sob um ideal de vida. Então, dá para se perceber que pessoas lutam contra outros que querem ou não querem que determinadas coisas aconteçam. Isso é facilmente visto, de uma maneira geral, não precisa de muita inteligência ou de muita observação, um senso de muita observação, para que você perceba que muitas vezes, no próprio governo, nós observamos ali que determinados governos, determinadas pessoas querem construir coisas que realmente são necessárias e são para o bem da população de uma maneira geral. No entanto, o que se chama lá de opositores políticos, seja eles quais forem, não estou aqui para denominar esse ou aquele, até porque vocês vão perceber por quê, porque a filosofia não tem partido algum, mas eles se opõem e atrapalham. Isso deve acontecer na sua casa, onde um membro da família está lutando ali pelo bem do conjunto, pelo bem do todo da família, e vem um outro, e o papel dele é atrapalhar isso, ao invés de somar. Ou seja, nós não empurramos a pedra no mesmo sentido, na mesma ordem, sobre o mesmo comando. Pelo contrário, um empurra para o norte, só que o outro está empurrando para o sul. E por isso que nós não construímos muitas coisas. E aquilo que nós construímos, vamos falar aqui na tecnologia, normalmente acaba sendo a prejuízo da humanidade. Haja vista armas nucleares, tecnologia usada para
para crimes organizados, né? Se utilizam das tecnologias. Então, nós percebemos que as coisas, quando são construídas, quando elas acontecem, acabam, de uma maneira ou de outra, sendo utilizadas mais para o mal do que para o bem. E com certeza, aí, meu amigo, minha amiga, você deve estar pensando em diversos exemplos, né? E se concordar comigo, depois comente, deixe seus comentários aí no nosso canal, né, para me ajudar a completar esse vídeo, até para outras pessoas. Então, quando nós falamos de uma civilização que vive o ideal de vida, nós falamos disso, de pessoas conscientes, pessoas que saíam para trabalhar de manhã, não para ganhar dinheiro, não para competir, não para puxar o tapete do amigo, ou para falar mal da empresa, do chefe, que lhe paga o salário. Pelo contrário, saíam com alegria, porque ali eles estavam para somar com todo. Somar com todo. E eu sei de histórias dessas civilizações que, quando se precisava construir algo público, imagina uma obra pública, uma praça, um aqueduto, algo assim, se convocavam as pessoas, e essas pessoas, de livre e espontânea vontade, com um trabalho voluntário, sem absolutamente nada, elas expendiam um determinado tempo de suas vidas, de sua energia, e iam ali, contribuíam com sua força de trabalho para a confecção daquela praça. Hoje, nós não cuidamos nem da árvore que a prefeitura planta na frente da nossa calçada. Nós delegamos isso aí para a prefeitura ou para alguém, né, e criticamos. Olha aí, eles não cuidam, né? Esquecemos que a cidade é nossa. O país é nosso. Então, nós criamos um separativismo porque nós não temos um ideal de vida. Hoje, as religiões, muitas, brigam com outras porque não concordam com um ponto ou outro da fé do outro. Fé. Discutem se a Virgem Maria era virgem mesmo ou não. Discutem se Jesus foi crucificado ou não. Discutem coisas que não levam a absolutamente nada de produtivo, de útil, e se separam. Ora, eu disse aqui que uma das características, a maior característica, eu diria, de que uma sociedade ou alguém vive sob um ideal de vida, é a união. Por quê? Porque o ideal de vida ele tem a ver com o amor. E o amor, ele une, ele harmoniza, ele não separa. Pelo contrário, ele une pessoas, une almas, pelo melhor de cada um. Como eu dizia, imagina você saindo para o trabalho, ou mesmo ficando em casa, no trabalho na sua casa. O trabalho doméstico, por exemplo, é um trabalho maravilhoso. E você fazer tudo aquilo sem reclamar. Muito pelo contrário, com o coração agradecido pela oportunidade que você tem de contribuir com o melhor para o mundo, através daquilo que você tem. Isso não é união? Isso não é o verdadeiro amor? Isso é o verdadeiro amor. Muitas pessoas confundem as coisas, achando que o amor está no particular. E, na verdade, não está no particular. Ele está quando você dissolve essa visão particular, essa visão egoísta, e se entrega. E está aí um conceito, eu vou abrir um parênteses aqui, um conceito que poucas pessoas entendem, quando os mestres, mesmo dentro das religiões, das grandes filosofias, eles afirmam que para que você cresça, para que você de fato evolua, você tem que se esquecer de você mesmo. Olha, aí muitas pessoas confundem isso e acham que ela tem que viver a vida do outro. E não é isso.
Não é viver a vida do outro e esquecer de você. Pelo contrário, viver sobre um ideal de vida é você se colocar em primeiro lugar. E quando me coloco em primeiro lugar, eu me coloco à disposição do serviço, com o coração agradecido. Essa que é a grande diferença. Então, não adianta você dizer, Valmir, eu vivo sobre um ideal de vida, né? Eu acredito em Deus, por exemplo. Né? Olha, eu conheço muitas pessoas que acreditam em Deus e não estão bem, não. Não estão bem. Talvez elas estejam vivendo a experiência de Jó, que é uma experiência bíblica, é uma experiência ali, na verdade é um mito, aquilo é um mito, e a pessoa nem entendeu, e ela acha, então, que viver sob o ideal de vida é viver no sofrimento. E eu afirmo para você que não. É exatamente ao contrário. Se você hoje está vivendo uma vida difícil, uma vida dificultada, uma vida de carência, tenha certeza, o que lhe falta é o ideal de vida. É um ideal de vida que realmente possa canalizar o melhor. O homem não nasceu para ser pobre, ele não nasceu para ser carente, ele não nasceu para ser doente. Pelo contrário, a natureza do homem é rica, a natureza do homem ela é saudável, ela é feliz. Essa é a verdadeira natureza do homem. Quando nós não estamos vivendo essa riqueza, essa felicidade, essa vida preenchida, é porque garanto, você não tem ainda um ideal de vida. Mas, Valmir, agora, o que eu faço? Como eu consigo um ideal de vida? Olha, ideal de vida é como aprender a tocar um instrumento musical. Você precisa treinar. Você precisa trabalhar esse ideal de vida. É isso que precisa ser feito. E isso não é fácil, porque vai exigir de você muitas qualidades. Ritmo, persistência. Vai exigir de você vontade. Vai exigir de você esquecer um pouco do teu ego. No primeiro momento. É uma escada. Uma escada que exige de você algum esforço. Subir uma escada exige 3 vezes mais esforço do que descê-la. Ou seja, vai exigir esforço. Então aí eu pergunto para você se você está disposto a pagar o preço, disposto a dar esse esforço, a essa energia na sua vida para as coisas certas. Como eu disse aqui, portas abertas para a escola, para todos aqueles que quiserem conhecer os nossos cursos, nossas atividades. E aqui na escola existe o trabalho voluntário. Aqui mesmo estou aqui gravando, há 2 alunos aqui na minha frente, né, que estão assistindo, vieram aqui me ajudar nessa gravação, né, na tecnologia, que eu ainda não conheço direito, mas está aí. Isso é um trabalho voluntário, isso é um trabalho daquele romano, daquele grego, que saía pela manhã, no seu domingo, que seria um dia de descanso, para ajudar a construir ali uma praça para aquela região onde ele morava. Ajudava ali a construir um centro de treinamento, um hospital, um banho público. Algo que fosse útil e comum, né? Ou fosse útil aí à comunidade. Então, difícil entender um ideal de vida, né? Mas fácil entender intelectualmente, como eu disse. Ainda falando do ideal de vida, eu posso aqui dar um exemplo de uma colmeia. Eu gosto muito da colmeia, porque a colmeia ela é um ensinamento, ela é um livro aberto. Uma colmeia. Observe a natureza e você vai aprender muito. O que faz uma colmeia? Uma colmeia ela é formada por diversos tipos de abelhas, porque cada uma ali tem uma função, tem uma responsabilidade.
Então você tem a abelha operária, você tem o zangão, você tem as abelhas guerreiras, você tem ali a rainha, que aglomera todo esse centro energético da colmeia, e ela é responsável ali por gerar os ovos para poder manter essa colmeia viva. Então, quando você observa uma colmeia, uma abelha, protegendo a colmeia, produzindo ali o mel, capturando pólen, fazendo uma série de coisas e atividades, você com certeza não vai concluir de que aquela abelha ela vive por si só. Não. Se você tirar a colmeia, essa abelha não tem vida. O tempo de vida dela já está definido, vai ser muito curto, ela vai morrer. Por quê? Porque a abelha, na verdade, ela não é um ser individual. Ela é a colmeia. Então, a colmeia, sim, pode ser considerada um ser vivo. A própria colmeia é um ser vivo. E se você separa uma abelha, eu vou criar essa abelha separadamente? Não tem como. Ela vai morrer. Pois é, então isso talvez fique mais claro para você entender o que é um ideal de vida. Só que nós, homens, conscientes, fomos desafiados a viver uma vida de abelha, de colmeia, só que agora com a consciência. E aí que está o nosso desafio. Resilientes a isso, nós queremos, insistimos em viver uma vida individualizada, uma vida individual, sem o todo, sem a colmeia. Então, daí que cada um, por estar vivendo, não está vivendo uma sociedade que vive sob o ideal de vida, sob o ideal político, você tem que preparar, você tem que fazer a sua provisão individual. Não é isso que acontece? Porque a nossa sociedade é assim. Ela vive, nós vivemos sem o ideal de vida, um grande ideal de vida. Então, se você não fizer aí o seu colchão financeiro para sua velhice, você vai ter sérios problemas. Você não vai ser acolhido. Perceba que a nossa sociedade, ela prejudica mais os idosos. À medida que você vai envelhecendo, que você vai perdendo sua vitalidade, na hora que você mais precisa, porque agora o seu custo é maior, você tem pouca energia para o trabalho, você vai ser encostado. Nossa sociedade faz isso. Sabe por quê? Porque nós não vivemos sob o ideal de vida. Então, cada um tem que se preparar, tem que se precaver individualmente, porque nós não temos um sistema que seja confiável, um sistema coletivo que seja confiável, porque nós não vivemos um ideal de vida. Há pouco tempo nós tivemos aí uma reforma da Previdência e eu acompanhei, como advogado também, eu acompanhei o procedimento disso tudo. E observe o desgaste que foi para você aprovar uma lei que venha proteger um sistema previdenciário. Não estou aqui entrando em discussão se a lei é boa ou não, mas dentro do nosso sistema, observe como há muitas pessoas que são pessoas por nós colocadas lá no Congresso, deputados, senadores, etc., que tem aquelas ideias loucas, malucas, que não contribuem com absolutamente nada, não tem praticidade. Então, observe que ninguém está preocupado com o todo. É isso que eu quero dizer. Também não estou aqui para criticar político nenhum, é porque, olha, acho que a nossa vida não dá tempo de nós olharmos para nós mesmos e criticarmos as nossas problemáticas. E é difícil, hein? É difícil consertar essas problemáticas e mais fácil acusar
ali o deputado, o governador, o prefeito, seja quem for. Né? Na verdade, eu coloquei um fato. Então, não é uma opinião minha, não. Isso é um fato. Um fato, a gente observa e aprende com ele. Olha, eu estou dizendo que nós não vivemos um ideal político, um ideal de vida, né, que é um ideal de vida maior. E aí está a prova disso. Né? A prova disso é que as coisas não andam, as coisas são difíceis. Há coisas que são óbvias que isso ajudaria na coletividade, só que elas não são feitas. Por quê? Porque não há um ideal de vida, não há uma congruência das ideias. Tanto é verdade que nós temos aí um sistema que é o que existe, é o que nós temos. E é o que nós merecemos, viu? Mas nós temos aí um sistema de partidos políticos. Ora, se é partido, já tem problema, porque ele não é inteiro, né? Então, quando eu falo de ideal de vida, eu falo de coisas inteiras, eu falo do número 1. O número 1 é o inteiro, não precisa de mais nada. Ele é. Olha, então, por não viver o ideal de vida, nós vivemos partidos políticos. Temos uns montes, nem sei quantos partidos o Brasil tem. Os Estados Unidos tem 2. Tem 2. Vivem brigando entre si. Ora, mas, Valmir, é assim que funciona? Eu sei que é assim que funciona. Eu não estou falando que tem que funcionar diferente. Até porque não vai funcionar diferente. Porque o que nós temos aí é reflexo do estágio de consciência da população de uma maneira geral. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que se nós vivêssemos, de fato, sob um ideal político, que é o ideal de vida voltado para a política, não haveria tantas contradições, não haveria tanta briga, tanta discussão sobre algo que normalmente é óbvio. Né? Algumas leis que são óbvias, que são importantes, seriam aprovadas. No entanto, são engavetadas, não são aprovadas. E se aprova, por exemplo, como eu já vi, existem leis para, não sei como que eu chamo isso, aeroporto para OVNI. Não sei se vocês sabem. Existe aeroporto para OVNI aprovado, em cidade paulista. É só pesquisar na internet e você vai achar. E foi aprovada essa lei. Está ali, o aeroporto, esperando algum OVNI, talvez, né, perdido, descobrir aquela cidade. Né? Coisas loucas assim. Né? E nós percebemos isso também nas pessoas. Né? Eu não estou aqui para falar mal de governo, não. Eu estou aqui para raciocinar, para pensar sobre a estrutura, qual é a estrutura que nós vivemos hoje, política, geopolítica. Qual é a estrutura? Não é uma estrutura que vive sob um ideal político. Né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Agora, observe a sua vida. Se tudo isso que eu falei no coletivo, no campo do macro, se isso não está acontecendo na sua vida no campo do micro, sua vida. Se não está em confusão, se você não pensa em fazer algo e faz outra coisa, se sua mente, quantas vezes você já disse, olha, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que fazer um curso diferente, eu tenho que talvez mudar de emprego, eu tenho que melhorar, eu tenho que... tantas coisas que você tem que fazer, que você já colocou, às vezes até no papel, e não fez. Sabe por quê? Porque tem um pequeno deputado, um pequeno senador, aí, um pequeno prefeito, um presidente dentro de você, que estão brigando. Não aprova a lei. Você disse que queria fazer o curso, tá? Para aprender tocar um instrumento musical, aprender uma língua diferente, aprender algo na tua profissão, e você não fez. Sabe por quê? Porque você está em conflito, assim como está nosso Congresso Nacional. Não há diferença. Não há diferença. Porque está faltando aí algo que venha a alinhar a sua estrutura psicossomática. E quando eu falo disso, eu incluo também a sua estrutura espiritual. Então, é espírito, psique, que é a alma, e o corpo. Então, essas coisas estão brigando entre si.
Então, em espírito você diz que está faltando algo, a sua psique busca outra coisa e seu corpo faz outra. Ou seja, uma confusão. Né? A confusão que nós estamos vivendo na política é a mesma confusão que está dentro de você. Pode perceber. Falamos mal do deputado que cometeu ali um ato ilegal, né? Porque ele não tem ética. Só que nós não temos ética também. Né? Eu aqui não preciso nem falar de pessoas individuais, não preciso dar nomes às pessoas, cada um sabe da sua própria vida. E eu faço a seguinte pergunta: você se orgulha de tudo aquilo que você faz? Você imagina se a tua mente hoje, a tua mente, a tua cabeça fosse transparente e todo mundo pudesse saber o que você pensa, o que você acha, saber tudo o que você faz, o que você acha. Você toparia? Olha, a grande maioria das pessoas, se não a totalidade, não toparia. Não toparia por quê? Porque tem essa confusão dentro de si, né? Não está vivendo uma ética moral de verdade. Olha, então, agora eu vou falar de outro conceito e da confusão. Então, eu estava falando do ideal de vida. E ideologia? Mas, Valmir, eu tenho uma ideologia. Eu tenho uma ideologia a qual sou fiel. Olha, a primeira coisa que eu posso... Eu te dar uma boa notícia. Eu vou te dar uma má notícia e uma boa notícia. Primeiro, amar. A má notícia é o seguinte: você não está vivendo o ideal de vida. Se você tem ideologias, você está vivendo sob ideologias, você não está vivendo um ideal de vida. Essa é a má notícia, tá? A boa notícia, isso tem cura. Né? Essa é a boa notícia. Então, o que é uma ideologia? Vamos pensar, o que é uma ideologia? Depois você procura lá no dicionário, você vai buscar o sentido denotativo do que é uma ideologia. Uma ideologia é um conjunto de crenças a qual nós acreditamos e achamos que aquilo é bom. E por conta disso, nós passamos a integrar um movimento, a ser adeptos a uma determinada ideologia. E estamos, gente, cheios de ideologias. Nós estamos repletos de ideologias. Carregados de ideologias. De toda a ordem ideológica. Então, alguém deve estar pensando assim, ideologia? Mas ideologia já pensa na política, não é? Mas eu gosto de tal partido de direita, ou tal partido de esquerda. Não, eu não gosto de nenhuma ideologia nem outra. Então eu gosto lá do partido centro-direita. Primeiro erro. Ideologia, gente, não está restrito à política. Não. E segundo erro. Quando você está dentro de uma ideologia, seja ela de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, de centro elevado, de centro baixado, não importa a ideologia. Você está restrito a uma crença. E aí você está sujeito a todas as problemáticas que advêm dessa crença. Porque é uma ideologia. Ideologia é ideologia. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com isso que eu estou falando. E também, para mim, é indiferente. Porque isso não é uma ideologia. Se eu me preocupasse, me ofendesse com os comentários do canal, etc., tal, aí eu estaria vivendo uma ideologia. Isso que eu estou falando para vocês seria uma ideologia. Então, uma das características de estar vivendo uma ideologia ou um ideal de vida, você vai escolher. Você tem que escolher. É um ou outro. Não tem como. Né? Maomé dizia que ninguém consegue montar 2 camelos ao mesmo tempo. Está ali, se não me engano, na Bíblia, está nas Escrituras, que ninguém pode servir a Deus ou ao demônio ao mesmo tempo. É isso que eu estou falando. Você não pode viver uma ideologia e viver um ideal de vida ao mesmo tempo. Porque quando você vive um ideal de vida, você abandona as ideologias.
Você diz um não para as ideologias. E ideologia cria fanáticos. Toda ideologia, pode perceber isso. Eu disse, não é para acreditar em mim. Experiencie, observe as pessoas que seguem ideologias. Ideologia política, por exemplo. Né? Está muito em moda isso. Né? O Brasil está muito dividido. O mundo está dividido. Mas vamos falar mais do Brasil, que nós estamos aqui. O Brasil está dividido. Tá? Qual família hoje que não tem um problema, já tiveram brigas por conta de ideologias políticas? Porque um é de esquerda, um é de direita, um é a favor desse presidente, o outro é contrário ao outro. E aí não importa se o presidente que está ali no comando hoje, ou a pessoa, o deputado ou o senador que entrou com o projeto de lei. O que menos importa é se aquilo é bom para o povo. A pessoa vai olhar, a primeira coisa, quem foi o autor desse projeto? Foi uma pessoa de direita. Se eu sou de esquerda, eu digo, não presta. Não, isso aí não. Se eu sou de direita, e se foi alguém de esquerda, não, isso não presta. Não é assim que funciona? E nas famílias? Como é que funciona nas famílias? As famílias hoje não estão brigando. Almoço de família. Estão terminando na faca as coisas. Porque não se pode pronunciar a palavra política. Se for discutir, votou nesse ou votou naquele, nossa, vai começar uma discussão. Provavelmente muitos vão se identificar com isso que eu estou falando, que tem famílias já divididas por conta disso, porque o cunhado, o irmão, o pai, a mãe, marido e mulher brigando, porque um acha isso, o outro acha aquilo. Isso é ideologia. A ideologia, a pessoa quer defender a ideia dela a qualquer custo. Não importa, ela fica cega, porque a ideologia fanatiza. Como eu disse, não importa se aquela lei vai ser uma lei proveitosa para o todo, para o conjunto. Não importa. O mais importante é quem foi o autor, né? Quem que colocou aquela lei em pauta. Ora, isso é ideologia. Ideologia, gente, só nos leva a uma coisa: a divisão. Divisão. Ideologia, ela é capaz de dividir. Por isso que toda a sociedade onde tem alguém por trás que quer dominar essa sociedade, a primeira coisa que ela faz é dividir. Quando ela consegue dividir através de ideologias, é uma técnica de manipulação. Então ela divide as pessoas, ela enfraquece as pessoas. Enfraquece. Imagina uma sociedade de duas pessoas, onde eles não se coadunam, eles não coadunam da mesma ideal, da mesma ideia. Ora, vai ficar dividido. Um vai torcer para o outro para não dar certo. Tá vendo? Não falei para você? Lembra que eu te avisei? Essa frase, né? Você vai ouvir essa frase. Lembra que eu te avisei? Olha, eu lembro que eu te avisei. Então a ideologia, gente, ela gera competição. Há pessoas torcendo, por exemplo, para o governo dar errado. Por quê? Competição ideológica. Ora, não faz sentido isso. Né? Torcendo contra o outro, torcendo contra o coletivo. Porque ela está empurrando a pedra no sentido contrário. Valmir, é assim que se fortalece as pessoas? Não, é assim que você cria guerra, é assim que você cria o caos, é assim que você cria violência, porque ideologia é sinônimo de violência. Ideologia é sinônimo de competição. Ideologia é sinônimo de fanatismo. E agora vamos sair do campo político. Eu nem gosto muito disso. Vamos lá para outro campo ideológico. Você tem ideologia em tudo. Ideologia na educação. Você tem ideologia na religião. Ideologia dentro da religião. Quando uma religião ela nasce
com cunho de religare. Daí que vem a etimologia da palavra religião. Religare. Religião. Ora, se ela, por algum motivo, na verdade pelo ego, das pessoas que estão ali, né, dentro da religião, que estão entrando na religião, pelo ego dessas pessoas, ela se torna uma ideologia, porque ela começa a separar, você começa a ter briga de egos, ela perde a finalidade maior pela qual ela surgiu, que era religar as pessoas. Agora ela está fazendo o quê? Ela está separando, porque ideologia, toda ideologia, ela é separativista. Ela divide. Diablos, aquilo que é capaz de dividir. Daí que vem a palavra diabo. Ah, o diabo. Diabo é isso, gente. Né? Essa energia divisora. Essa energia capaz de dividir as pessoas. Que é exatamente o contrário do amor que une, ao qual me referenciei aqui no começo, aqui desse bate-papo. O amor, enquanto o amor une, a ideologia está formatada, né? A ideologia é algo formatado. Ela separa. Observe se isso não é verdade. Uma ideologia ela pode estar no campo da... está no campo da xenofobia, ela está no campo do racismo. O que é o racismo, senão a xenofobia, senão uma ideologia? Uma ideologia. As ideologias têm destruído a humanidade, sempre foi assim. Como que nasce o nazismo, senão de uma ideologia? Ideologia nazista. Ai, Valmir, ela de direita ou de esquerda? Era extrema-direita. Extrema-direita. Perceberam que isso não importa se é de esquerda, se é de direita. É ideologia. E toda ideologia, ela vem para prejudicar a humanidade, para trazer o caos, para trazer o pior do homem, fazer aflorar o pior do homem. Ideologia. Quando nós falamos, por exemplo, hoje, do racismo, você quer resolver o problema do racismo, então você tem que acabar com as ideologias. Sabe por que nós temos racismo? E sempre vai ter enquanto não for sanada a causa? Porque nós não vivemos o ideal de vida. Porque quando você vive o ideal de vida, você vê Deus em todas as coisas, em todas as pessoas. Então, se eu vejo Deus em todas as pessoas, a última coisa que eu vou olhar é a cor dessa pessoa. A última coisa que eu vou olhar é o tamanho da conta bancária dela. É que eu digo aqui para as pessoas aqui da academia, as pessoas que entram aqui na escola, nós não vemos um cifrão na testa delas. Eu nem olho se ela tem barba ou não. Eu nem olho se ela está de saia ou de calça. A cor, nossa! Se você me perguntar dos alunos aqui, eu nem sei a cor. Porque a gente procura viver um ideal de vida. Então, o ideal de vida, ele nivela as pessoas pelo espírito. Nivela por cima e não por baixo. Então, quando você está sob ideologias e não ideal de vida, você enxerga as pessoas niveladas por baixo. Esse é o problema do racismo. Esse é o problema da xenofobia. Eu vou dizer outra coisa. Olha, raciocine comigo. E tente entender essa diferença. Nós nos dizemos muito patriotas. Eu acho, na minha opinião, que patriotismo, assim, o patriotismo, no sentido da essência da palavra, é maravilhoso. Porque é o amor à terra onde você nasceu. Isso é um vínculo que talvez nem morrendo você desfaça. Aquelas pessoas que já foram viver em outros países, ou que foram viajar para outros países, eu tenho certeza, 2 semanas, 14 dias, ciclo de 2 sets,
ela já estava morrendo de saudade das suas coisas, da sua terra, de ouvir a língua, de comer a comida do local, né? De sentir o ar do local onde vive, do local onde nasceu. Se você for viver em outro país, tenha certeza disso. Pode até viver bem, depende do país que você for. Só que é o seguinte, você sempre será um estrangeiro lá. Esse vínculo com a pátria, esse vínculo com o berço que lhe deu a matéria, que lhe deu o corpo astral, sempre vai existir. Então, esse amor à pátria é o amor à terra onde você nasceu. Isso é lindo, porque você passa a respeitar a pátria. Agora, o nacionalismo não. O nacionalismo já entra no campo da ideologia. As pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Agora, se eu entro no campo da ideologia, eu sou brasileiro. Né? É brasileiro? Nossa, olha, eu sou melhor, hein? Eu sou melhor que o venezuelano, que o argentino. Eu sou melhor. Então, o que começa a acontecer? Você começa a julgar e segregar. Então, você olha a nacionalidade da pessoa, isso é xenofobia, e você já faz um juízo de valor. Olha, essa pessoa é menos que eu, né? Eu sim, porque eu sou brasileiro. Olha só que coisa. O brasileiro é o que é bom no que? No futebol, né? No futebol, nossa, eu me orgulho. Então, é para isso que serve a Copa do Mundo, né? Essa competição. Essas copas, todas essas competições, nossa sociedade vive disso. Eu disse que competição está ligada à ideologia, e tem ideologia no campo esportivo. Né? Você achou que estava só no campo da política? Não! Às vezes as piores não estão no campo da política. Imagine, por exemplo, um time de futebol. Ali está uma ideologia. A pessoa respira aquilo. Então, ela é de determinado time de futebol. Imagina, ela vai lá, assiste todos os jogos. Ela faz um esforço sobre-humano para fazer uma viagem daqui no Japão para ver uma final do campeonato mundial. Isso aconteceu, é só buscar aí na história. Ela largou o emprego, ela não tinha dinheiro, chegou aqui, estava devendo, porque ela financiou a passagem. Não sabia nem como ia pagar mais. Mas ela foi ver o time dela jogar, nem sei se perdeu, ganhou, jogar lá no Japão. Olha, no Japão, para fazer isso. Mas ela, eu não vou discutir isso com ela, eu não estou fazendo crítica aqui, não. Eu estou, na verdade, aqui constatando um fato. Isso é um fato. Ela vai lá no estádio, sob chuva, para assistir uma partida de futebol. Isso é ideologia. Né? Isso é ideologia. Eu já vi enterros, já participei de velórios, enterros. Uma pena, né? Mas eu presenciei isso. A pessoa foi enterrada sob uma bandeira de um time de futebol, gente. Tocou o hino de um time de futebol. A família escolheu, porque ele era do tal time. Tocou o hino do time de futebol. Eu vi isso. Eu vi. Esses olhinhos viram isso. Né? E como eu disse, aqui não é uma crítica, isso é um fato. Mas por que isso acontece? Porque não há o ideal de vida. Não há um verdadeiro motivo superior pelo qual se vive. Eu não estou falando aqui que futebol, então não tem que ir em futebol. Não é isso que eu estou dizendo. Futebol é legal. Às vezes, quando eu assisto, não tem problema nenhum. O problema é você fazer disso uma ideologia de vida. Aí não. Aí não funciona. Né? Aí não funciona. Aí nivelar por baixo. E nós fazemos isso, gente. Nós estamos cheios de ideologias. Até na alimentação nós temos ideologias. Eu sou vegano. Eu sou vegetariano. Eu sou... Gente, a maioria das pessoas não tem nada de vegano, nada de vegetariano. Ser vegano e vegetariano é muito mais do que não comer carne,
não comer um ovo ou outros produtos que venham dos animais. Não é isso. Isso é ideologia. A pessoa está fechada dentro de um conceito. Ela não está enxergando todo. E eu não estou dizendo aqui para você ficar comendo carne. Não é isso. Né? E nem estou dizendo aqui se eu como ou não. Porque isso não importa. O que eu estou querendo transmitir aqui é que as ideologias estão nas coisas mais básicas da vida. Ideologias. Eu tenho uma ideologia, por exemplo, imagina, de ganhar dinheiro. Isso é uma ideologia. Porque você nem entendeu o que é o dinheiro. Não sabe o que é o dinheiro. Se eu perguntar o que é o dinheiro, fala rápido para mim, o que é o dinheiro? Eu te dou 10 chances de falar o que é o dinheiro. Provavelmente você vai errar. Com certeza. Da mesma maneira que se eu perguntar para você o que é felicidade, te dou 10 oportunidades, provavelmente, isso dentro do senso comum, vai errar. Não sabe o que é. Por quê? Porque quando nós vivemos em ideologias, não é uma ideologia, nós temos diversas ideologias. Nós não investigamos. Isso é uma das características de quem vive ideologias. E quando você não investiga, você se torna obtuso. Daí que a filosofia ela é maravilhosa nesse sentido, porque ela respeita. Aliás, eu vivo, né? Assim, aqui na escola, muitas pessoas vêm com ideologias, cheias de ideologias, nossa senhora. Alguns saem até para abraçar ideologias, sair com bandeira na rua, etc. Em prol de ideologias. Não constrói absolutamente nada. Quantos morrem, são presos, já foram, porque seguiram ideologias e, na verdade, foram manipulados. Manipulados. Isso acontece muito, muito, muito. Quando alguém quer manipular, ele consegue fácil. Existem ferramentas para isso. Eu vou citar algumas coisas aqui. Algumas ideologias podem ter, por exemplo, bandeiras, hino, símbolos. Trabalho com simbologias. O que é um símbolo? Um símbolo a etimologia vem do grego symbolum, que conduz a ideia de, ou seja, isso está nos arquétipos junguianos. Agora estou falando dos arquétipos junguianos, não dos arquétipos a que eu me referi sobre o ideal de vida. O ideal de vida, quando eu falei do ideal de vida, eu falei de arquétipos, que são arquétipos, são ideias primeiras, eu posso dizer da divindade. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque está cheio de ideologia isso também. Né? Esses são arquétipos, que são ideias perfeitas, isso é uma coisa. Os arquétipos junguianos, é isso que me referi, são arquétipos que vêm através de símbolos. Estão ligados também a um conceito coletivo que trouxe para a gente, né? Todo esse conhecimento, deixou esse legado maravilhoso aí para a humanidade. Então, quando eu trabalho com um símbolo, eu tenho símbolos aqui, por exemplo, olha, né? Eu disse aqui, um símbolo, aqui atrás de mim, símbolos peruanos, os pré-colombianos, né? Que eu trouxe lá esse aqui eu trouxe lá do Peru, né? Então, um símbolo da sabedoria. Símbolo da sabedoria. Aqui ela tem uma corujinha na mão. Coruja, um arquétipo, um símbolo de sabedoria. Então eu posso, por exemplo, ter um símbolo e através desse símbolo eu manipular uma multidão de pessoas. Eu posso pôr esse símbolo, estampá-lo numa bandeira, num estandarte. As cruzadas, por exemplo, muitas cruzadas matavam, estupravam, roubavam, carregavam um símbolo. Um símbolo no escudo, um símbolo na roupa, um símbolo na arma que eles empunhavam. Símbolos. E através de símbolos, hinos, canções, eu posso carregar multidões que não pensam,
multidões que gostam de ideologias, multidões que estão a reféns de ideologias. São reféns de ideologias. Então, talvez você aí esteja se perguntando, meu Deus, Valmir, será que eu tenho ideologias? Não, eu não tenho ideologia nenhuma. Eu estou ileso. Não tenho ideologia nenhuma. Não torço para time de futebol nenhum. Não tenho religião nenhuma. Hoje, a maioria das religiões, gente, hoje são ideologias, são seitas, hein? A maioria. Não digo todas, é óbvio, né? Com respeito, com certeza, há religiões sérias. Mas uma grande parte não. Uma grande parte não é, não. A pessoa está lá. Tanto é verdade isso que eu estou falando, olha, tanto é verdade, que abre muitas religiões, todos os dias estão abrindo novas religiões, e as pessoas estão cada dia mais carentes de Deus. Espiritualmente falando, estão cada dia piores. Nós estamos cada dia mais afastados de um grande ideal de vida. Cada dia mais carentes. Daí, que eu disse logo no começo, os pedintes espirituais, pedintes físicos, pedintes materiais. Nós pedimos para ser amados, nós precisamos ser amados. Carecemos de ser amados, né? Queremos ser amados. Pedintes, sempre pedindo. Porque estamos carentes de Deus, carentes de espiritualidade. Um homem verdadeiramente espiritualizado, ele se torna fonte, e não pedinte, pelo contrário, se torna fonte. E é aí o caminho que você deve seguir. Agora, observe, talvez você diga assim, não tem time de futebol, Valmir. Não tem partido político, Valmir. Eu não tenho religião, Valmir. Eu não tenho ideologia nenhuma. Então eu vou fechar essa videoaula de hoje, vou deixar aí para você um questionamento. Observe que a pior ideologia é a ideologia do ceticismo. Eu já vi isso também, muito. A pessoa chega aqui, muitas vezes, para mim, e fala, Valmir, não acredito em Deus, eu sou ateu. Eu falei, além de ateu, é mentiroso. Né? Além de ateu, é mentiroso, com certeza. Mas no primeiro momento eu não falo isso. Mas com o tempo ele percebe. Por quê? Ele diz, eu sou ateu. Eu sou a favor da acracia. Ou seja, sem governo. Eu não tenho partido político, não tenho nada. Detesto futebol. Olha, eu já fico preocupado. Ele pode ser que ele sofra da pior das ideologias, que é a ideologia de não acreditar em nada. Isso eu chamo de ideologia do ceticismo. Ou seja, a pessoa não acredita em nada, mas ela não investiga. Então aí que está o ponto. Ela não tem ideal de vida. Ela vive sob a ideologia do ceticismo. É uma tristeza. Né? Bem, acho que deu para mais ou menos mapear esse bate-papo. Né? Eu quero agradecer a permissão que você me deu para entrar aí da sua casa, entrar aí no seu local que você está. Considere um sagrado. Né? Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Se gostou, deixe os seus comentários. Não essas críticas horrorosas, odiosas, mas deixe perguntas. E eu vou acompanhar esses comentários, né, na medida do possível, lê-los e respondê-los. Nem sempre dá para responder, mas com certeza, né, vai ajudar com outros que assistam o canal. Tá bem? Tá. Então, muito obrigado.